Boa noite a todos os presentes, aqui quem está em casa também. Sejam todos muito bem-vindos à 9ª edição da campanha permanente aqui de evangelização da EC. O tema central desse ano é o Homem de Bem. E eu gostaria de convidar Marquinhos para fazer o momento artístico. A última canção dele já vai servir como prece inicial, para a gente começar os trabalhos. Boa noite, gente. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês novamente, né? Passei um tempinho afastado, mas estou de volta. Nós vamos fazer 4 músicas, em seguida a música que será a prece, né, inicial. E a gente vai começar com a música de Renato Russo, chamada Monte Castelos. Falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ainda falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É o não querer mais que vem querer, é solitário andar por entre a gente, é o não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder. Deus nasce preso por vontade, é servir a quem vence ou vencedor, é um ter com quem nos mata a lealdade, tão contrário a si, é o mesmo amor. Estou à porta e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em face
mas então veremos face a face que é só o amor, que é só o amor que conhece o que é verdade. Ainda falasse a língua dos homens, falasse a língua dos anjos, sem amor eu não seria. Obrigado, gente. Vamos agora numa música de Cidade Negra, chama-se Pode Crer. Eu sei que te agrada e o que te torna, e o que te torna. É preciso estar tranquilo pra se olhar dentro do espelho e refletir o que é, seja você quem for. Eu te conheço muito bem, isso faz bem pra mim. Isso faz bem pra vida. Onde quer que vá, vou estar também. Eu vou me lembrar daquela canção que diz o que é, meu irmão? Eu sei que te agrada e o que te dói, e o que te dói. É preciso estar tranquilo pra se olhar dentro do espelho e repetir o que é, seja você quem for. Eu te conheço muito bem. Isso faz bem pra mim, isso faz bem pra vida. Onde quer que eu vá, vou estar também. Eu vou me lembrar daquela canção que diz papá, papá, bendito encontro na vida, amigo. É tão forte como o vento quando sopra, tão forte que não quebra, não importa. Pode escrever, eu tô falando de amizade. É tão forte quanto o vento quando sopra, tão forte que não quebra, não importa. Pode escrever, eu tô falando de amizade. É tão forte como o vento quando sopra, tão forte que não quebra, não importa. Pode escrever, eu tô falando de amizade.
Essa música agora é do grupo Arte Nascente. Te ofereço paz. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade. Ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior. Reconheço esta fonte em ti, trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade. São tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior. E reconheço essa fonte em ti, trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Obrigado. Essa música do Titãs é Enquanto Houver Sol. Vou cantar ela pela primeira vez, vamos ver se vai dar certo. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda de haver saída, nenhuma ideia vale uma vida. Quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda de haver esperança. Em cada um de nós algo de uma criança, enquanto houver sangue,
houver sol, ainda verá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda verá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Quando não houver caminho, quando não restar nem direção, a sós ninguém está sozinho. É caminho que se faz o caminho quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda de haver desejo. Cada um de nós aonde Deus colocou. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda verá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, houver sol, enquanto houver sol, ainda verá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda verá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Valeu, obrigado. E agora a gente vai se concentrar na música que vai ser a prece. Quem souber, mentaliza a letra. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a te pedir paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do seu amor e sentir sua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a te pedir paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do seu amor e sentir sua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus.
e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra, apagar de vez a guerra e caminharmos juntos numa luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra, acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos numa luz. E caminharmos juntos numa luz. E caminharmos juntos numa luz. Muito obrigada, Marquinhos, por harmonizar o ambiente para a gente nessa noite. Gostaria de relembrar e enfatizar a importância da campanha permanente aqui da EC, porque o Departamento de Infância e Juventude, as nossas crianças, os nossos adolescentes, são as sementinhas que a gente planta hoje para o futuro, né? Então, é muito importante a gente evangelizar essas crianças e dar a elas um caminho a ser seguido, o caminho de Jesus. E a nossa 9ª campanha tem como tema central o Homem de Bem. E na noite de hoje temos Eden Lemos com o tema A Contribuição dos Conhecimentos Espirituais na Formação do Homem de Bem. E Eden Lemos é espírita desde os 15 anos de idade, já foi presidente da Federação Espírita do RN por 2 gestões e atua como expositor espírita. Pode vir. Estimadas irmãs, estimados irmãos das 2 dimensões da vida, que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver, nos fortalecer, continuar nos inspirando nesse grande objetivo que é a nossa jornada evolutiva em nosso processo de crescimento intelecto-moral. A alegria é imensa de estarmos retomando o contato com as estimadas irmãos e irmãs aqui da Associação Espírita do Candelária, trazendo o abraço fraternal, amigo da diretoria da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, a todos que trabalham, frequentam a nossa instituição, como também parabenizar mais uma vez a área da infância e juventude da nossa casa por este 9º ano de comemoração da campanha, com uma atividade que já vai, no próximo ano, conquistar uma década de perseverança, para que a gente divulgue junto a todos e todas esse trabalho que é realizado aqui há mais de 9 anos, não é? E que a gente possa compreender mais e melhor a importância da evangelização infanto-juvenil, de evangelização, não é? 22 anos de evangelização na EC. E dentro desses 22 anos, desses 9 anos da programação especial de outubro, este ano também a gente está comemorando os 46 anos da campanha permanente de evangelização infanto-juvenil. Então, em nome também da área da infância e juventude, não é, da nossa federativa estadual, a gente também parabeniza, a gente também reconhece esse trabalho,
que tem uma importância muito, muito grande para as nossas vidas dentro de um processo reencarnatório. Como todos aqui devem saber, tanto quem está conosco aqui nas redes sociais, quanto presencialmente na sede da AEC, seja na dimensão espiritual, principalmente, né, que está no nível de consciência bem mais profundo da realidade da imortalidade da alma, mas, acima de tudo, o quanto essa jornada ela é milenar, o quanto essa jornada de cada um de nós que aqui estamos no corpo físico, em mais uma experiência reencarnatória, estamos apenas vivendo mais um ciclo de experiências, e esse conhecimento da espiritualidade que Jesus trouxe para nós, Jesus nos ofertou, Jesus nos apresentou, ele tem um impacto profundo no futuro espiritual de cada um de nós. Por que dizemos isso? Porque quando a gente tem uma visão de que somos seres imortais num corpo momentaneamente preparado, especialmente preparado para uma nova jornada reencarnatória, uma nova vida no corpo, e nós temos clareza disso, nós mergulhamos num tipo de experiência muito diferenciado, porque não só estamos revisitando a temática da imortalidade da alma, mas à luz do pensamento de Jesus, que o Espiritismo resgata como Consolador prometido, a gente tem uma condição mais ampla, uma condição mais aprofundada para essa nossa própria capacidade de viver uma nova vida e poder construir, continuar construindo essa busca da conquista de um dia sermos reconhecidos publicamente como homens e mulheres de bem. E porque é diferente o pensamento de Jesus à luz do Espiritismo? Porque, primeiro, este conhecimento é apresentado não numa perspectiva dogmática, onde a gente tem que aceitar as ideias sem poder refletir, sem poder ponderar, sem poder aprofundar, sem poder questionar, inclusive, a partir das nossas dúvidas. Com o Espiritismo, tudo isso é possível. E compreender este conhecimento, ele possibilita que a gente consiga vivenciar uma nova vida com mais condição de realizar um trabalho mais aprofundado, um trabalho mais consistente para o nosso próprio processo evolutivo. Imaginemos que houve um tempo em que a maioria de nós tínhamos uma forma de compreender a presença divina em nossas vidas, de uma forma que a presença divina, apesar de ser a possibilidade do amor, da fé, da convicção do amor de Deus, essa gama de conhecimentos, esse conjunto de compreensões, em alguns momentos, ele era envolvido com a ideia do medo, com a ideia do pavor, com a ideia de um pai que, ao mesmo tempo que a gente sabia que ele nos amava, porque Jesus falou sobre isso, a compreensão humana criou formas diferentes de compreender esse amor de Deus, e Deus passou a ser, para muitos de nós, e ainda o é,
praticamente um perseguidor dos filhos, que pune severamente quem erra. E quando a gente conhece a presença divina através do que Jesus exortou na sua mensagem, na sua boa nova, nós vamos identificar que ele sempre representou esse Deus de uma forma muito carinhosa, de uma forma muito compreensiva, de uma forma que nós não temos como ter dúvidas de que Deus de fato nos ama, que Deus não nos pune. E o maior exemplo disso é a parábola do filho pródigo, quando mesmo se equivocando, mesmo errando nas suas escolhas, o pai, depois de tudo, acolhe bem, recebe bem o filho pródigo e continua cuidando dele com muito carinho, com muita atenção, sem tirar dele as responsabilidades sobre os seus atos, mas deixando para ele a certeza de que ele vai continuar a sua jornada e que é uma alegria muito grande para Deus, representado na parábola como Pai compreensivo, compassivo, carinhoso, o Pai Nosso que está em toda parte. Então, esse conhecimento de espiritualidade à luz do pensamento espírita traz para a gente uma relação mais próxima com esse Deus. Traz uma convicção do carinho de Deus. E que não existe espaço no amor de Deus para a punição dos seus filhos. Existe espaço para a misericórdia, existe espaço para o apoio, como também não existe espaço para essa compreensão de Deus como aquele que tira da gente as nossas responsabilidades com base nos nossos atos. Então Deus não passa a mão, em hipótese alguma, sobre as responsabilidades que nós construímos. Mas de forma carinhosa Ele nos apoia. Nos apoia. Isso faz com que a gente comece a ter mais clareza desse Pai que Jesus tão carinhosamente apresentou. Quando, na cultura hebraica da sua época, o que é que a gente tinha? Um Deus dos exércitos, um Deus da guerra ainda, um Deus que não respeitava a diversidade, um Deus que era de um povo, não era de todos. E aí, esse pensamento de Jesus, ele muitas vezes é esquecido até por nós espíritas, que muitas vezes nos momentos de testemunho, de lutas de cada um de nós, a gente diz assim, onde é que está Deus, não é? Que não viu isso? Onde é que está Deus que não cuidou de mim? Onde é que está Deus que não me levou nesse caminho? E me deixou tomar as minhas decisões equivocadas. Porque o Deus de Jesus e o Deus que o Espiritismo resgata através de relembrar os ensinamentos de Jesus da época da Galileia, é um Deus respeitoso. É um Deus que aponta caminhos, dá oportunidades infinitas e que espera que cada um de nós se convença como o filho pródigo. Então Deus está sempre conosco, nos amando, cuidando de nós. Mas quem usa a liberdade de pensar e de agir, somos nós. E por isso somos responsáveis. Mas o Espiritismo diz que a justiça divina, ela é tão profunda, tão amorosa, tão carinhosa e tão cuidadosa, que inclusive a responsabilidade sobre os atos da vida de qualquer espírito está relacionada diretamente ao nível de conhecimento racional, lógico, que ele já tem da lei divino-natural. Que aquilo que a gente ainda não conhece e a gente ainda não tem condição de discernir, a providência divina respeita. E espera que com essas experiências a gente cresça. Um outro conhecimento fantástico que o Espiritismo traz para nós e que a gente muitas vezes não percebe, é a ideia de imortalidade. A ideia de imortalidade é algo que ainda é tratado hoje no campo do pensamento dogmático humano
Por exemplo, que a justiça divina estaria cuidando de nós, dando uma única existência para a gente poder usar a nossa imortalidade e definir o nosso destino. Jesus, em inúmeras oportunidades, defendeu que muitos espíritos que a antiguidade eram conhecidos como importantes para a cultura hebraica, eles tinham vivido e voltavam a viver novamente. E ele falou de reencarnação. Ele, em muitos momentos, citou a realidade da reencarnação. Então, é uma imortalidade vinculada à ideia de que a gente não só tem uma vida para conquistar toda a compreensão e mais, aliar a compreensão de toda a lei divina ou natural, vivenciando, o que é mais desafiador. Exemplo, alguém aqui tem dúvidas de como é que se perdoa alguém? Cuidado, não é tendo Alzheimer e esquecendo das coisas, não. Perdão não tem a ver com Alzheimer, com você esquecer, porque as experiências que a gente nunca esquece. Elas podem ser conduzidas para o inconsciente profundo, estar no nosso inconsciente profundo, ou no consciente atual. Mas a gente nunca esquece, elas estão dentro de nós e permanecem conosco. Agora, a maneira da gente reagir a um ato equivocado que alguém cometeu conosco, é que é diferente. Quanto mais esclarecido nós somos sobre o perdão, mais a gente compreende que tem que perdoar. Quando Pedro dialogou com Jesus sobre a quantidade de vezes que a gente devia perdoar alguém, ele propôs o número cabalístico da cabala hebraica, que é famoso, né? O número 7. E Jesus disse para ele, não, Pedro, não é 7 vezes, é 70 vezes 7 vezes. Quem gosta de matemática aqui, né? Como o nosso célebre Ele sabe muito bem que isso é um exponencial, é o número 7 elevado a 70 vezes, o expoente 70. Quem gostar de matemática ou lembrar da época, é só chegar em casa e fazer essa exponencial, 7 elevado à potência de 70. Você vai ver que é um número imenso. Então, como não existia calculadora naquela época, a não ser os ábacos, não é? Jesus estava dizendo para Pedro que a gente precisava perdoar sempre que fosse necessário, compreender o equívoco do irmão. E o Livro dos Espíritos vai trazer para a gente que aí é que essa exponencial ficou elástica. Porque, segundo a questão 886 do Livro dos Espíritos, a gente tem que fazer o bem, não é? A gente tem que fazer todo o bem possível. A gente tem que ter indulgência sempre também e perdoar. Não tem mais nem exponencial mais. Eu tenho sempre que fazer o bem, fazer a benevolência, praticar o bem. Eu sempre tenho que ser indulgente, compreender a dificuldade do outro e sempre perdoar. Inclusive nos compreendendo também, tendo benevolência, indulgência e também o auto-perdão conosco. Porque quem não conquista a virtude não tem como doar a virtude. Não é? Então olhe que... E daqui a 1000 reencarnações, se a pessoa ainda tiver com equívocos, a gente continua perdoando. Porque o perdão é o acolhimento da condição evolutiva do outro. Não é a gente passar a mão e dizer, pronto, tudo foi apagado. Nada é apagado na nossa experiência. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Tudo fica na memória. Agora, o nosso nível evolutivo para ter consciência dessa memória é que é outra conquista. E isso é uma libertação muito grande. A gente sentir que tanto a gente precisa de perdão, de benevolência, de indulgência, como qualquer outro ser precisa. E quanto mais a gente busca o autoconhecimento, mais a gente desperta para a beleza que é conhecer esses tesouros da espiritualidade, desse conhecimento da espiritualidade para a nossa vida.
Isso também é libertador. Eu sou um ser imortal. Nem o meu corpo desaparece. Ele só se transforma e todas as partículas que o constituem, eles são devolvidas para a natureza para integrar novos corpos, novos seres que estarão habitando. Então, é tão profunda essa ideia de imortalidade, essa ideia da reencarnação, não é? Em vários níveis de experiência. Apesar da gente no Espiritismo usar a palavra reencarnação mais para a condição do ser espiritual, o espírito com E maiúsculo, não é? Mas essa ideia da transmigração em sucessivas experiências, ela envolve uma dimensão bem mais profunda. Os gregos chamavam isso de paligênese, a grande lei. Enfim, isso é muito interessante. Você já imaginou? Você desencarna, que é o que deve acontecer com a maioria de nós aqui, tirando Dona Alba, né, que é um ser muito iluminado, mas nós aqui somos muito atrapalhadinhos, muito. E você que está em casa também. A gente tem muitas dificuldades. Aí a gente desencarna, mesmo com 150 anos, né? Olha para trás. Claro, brincadeira. Não vou querer isso para ninguém, né? 90 anos já é demais, imagine 150. Mas vamos lá, a gente desencarna, independente da idade. Primeira ideia, a vida continua. Olha que tranquilidade. Eu olho para trás e vejo tudo aquilo que eu acertei e tudo aquilo que eu errei. Quando a gente coloca na balança da consciência, a gente sempre vê que o peso dos erros é um pouquinho maior do que os pesos do acerto. Espírito imperfeito é mais ou menos assim a tendência. Aí a gente, em vez de se desesperar, eu vou para o céu, vou para o inferno, vou para o purgatório, eu digo, eu estou na vida, continuo a viver, vou ter que ter coragem de olhar para essa balança, dos meus acertos e dos meus erros, aprender e continuar existindo. Olha que coisa tranquilizante. Que coisa maravilhosa. E aí a gente olha para tudo aquilo com uma atitude bem mais esperançosa, com uma atitude bem mais de confiança. Não é fácil identificar imperfeições na gente. Quando a gente encontra, a gente tem uma facilidade imensa de encontrar no outro. Peguei vocês, você também. Mas quando é a gente, aí é difícil demais. Peguei você. E eu? Eu me pego, eu me analiso, eu me estudo. É aquilo que o Livro dos Espíritos coloca, que também é um outro grande avanço no conhecimento da espiritualidade, que, à luz do pensamento espírita, esses ensinamentos de Jesus ficam como uma verdadeira energia que pulsa em nós para que a gente cresça intelectualmente, moralmente. É o autoconhecimento. Quando Jesus disse assim, olha, vocês têm uma especialidade imensa de olhar o argueiro no olho do vizinho, mas e a trave no olho de vocês? Por que que não vê a trave? E Jesus foi bem impactante, não é? Uma trave, mesmo que seja de mirim, todo mundo aqui sabe o que é mirim. É aquele jogo de futebol que a gente faz no meio da rua com as traves que a gente bota a chinela. Ou a gente bota 2 latas, ou bota 2 pedras e a gente brinca. No meu tempo, a gente tinha ainda areia, né, nas ruas. Hoje a gente tem asfalto, né? Paralelepípedo. Fica difícil de brincar de mirim. Mas mesmo que a trave seja pequena, digamos 1,5 metro, né? 1 metro, ainda é maior do que um argueiro. Um argueiro muitas vezes você nem vê, tem que ir no oftalmologista e ele usa aquele aparelho, né, que vê, amplia o olho da gente para pegar aquele cisquinho que está lá preso numa córnea, preso lá no globo ocular e que gera uma irritação. Mas a trave, nem a trave de mirim a gente vê. Aliás, nem a trave de um jogo oficial de futebol de campo a gente vê. Como isso é libertador? Como é importante a gente compreender por que o autoconhecimento é importante? O autoconhecimento é importante porque mostra as nossas conquistas, as nossas forças, mas também mostra as nossas fragilidades, as nossas imperfeições. E não é para olhar
de maneira pessimista. O autoconhecimento não é para a pessoa se autopunir. O autoconhecimento é para a gente se autorrevelar, compreender onde a gente tem fragilidade e dizer, aqui eu tenho que ser mais vigilante. Não adianta, se me colocarem diante de um doce de leite, eu como. Então eu tenho que passar pelo doce de leite bem assim longe, não é? Ou então dizer assim, uma colher de chá. Entendeu como é que é? Então, é isso. Eu digo, não, eu tenho uma compulsão por doce de leite. Por que eu vou ficar me expondo? Por que eu vou me atirar? Por que eu vou numa especialista de doce de leite que eu conheço, que faz doce de leite de todo tipo e fica ótimo? E eu não estou falando nem de diabetes, nem tampouco de taxa de açúcar. Eu estou falando o desejo de comer algo que a gente gosta, que para qualquer outro pode ser outro doce, pode ser outro prato, pode ser qualquer outra coisa. Ora, se eu sinto que a minha relação ainda não é de equilíbrio, eu tenho que trabalhar isso. Eu mantenho uma distância de segurança. Tem gente que faz o doce de leite, sabe que é gostoso, gosta, mas não come. Tem gente que só em pensar a taxa de açúcar já sobe. Então a gente tem que trabalhar o autoconhecimento como um amigo que nos protege. É aquela vigiar e orar para não cair em tentação. E por aí vai. Se eu tenho uma compulsão por algo, primeiro eu tenho que buscar as origens dessa compulsão para que eu possa trabalhar em mim essa compulsão. Só eu sei, ou muitas vezes nem eu sei como é que ela se instalou em mim. Pode vir de uma reencarnação passada, mais o que a gente construiu nessa atual reencarnação. E a gente vai buscando esse autoconhecimento. E a gente vai encontrando e cada um vai ter seu doce de leite. E o doce de leite aqui vai ser a metáfora. Pode ser qualquer outra coisa. Algo que não tenha nada a ver com comida. Algo que não tenha nada a ver absolutamente com algo físico. Eu me lembro que um dos grandes avanços no campo do tratamento do alcoolismo foi uma descoberta muito simples. E as grandes descobertas são simples demais. Foi, não tome o primeiro gole. Eu tenho um amigo nosso que vem lutando, ele diz assim, eu estou há tantos anos sem tomar o primeiro gole. Ele é espírita, trabalhador, superou completamente essa ideia de que o álcool é um caminho que soluciona os problemas da existência, seja até para relaxar. Né? E ele diz que ainda hoje, quando ele escuta o gelo caindo no copo, hoje, depois de anos, décadas de superação, de estar limpo, né, como se diz, do primeiro gole, de nunca ter mais tomado o primeiro gole, ele ainda sente algo disparar dentro dele. E ele trabalha isso até hoje. Então, vigilância é mais ou menos isso, é isso também. Se eu sei que eu não gosto, se eu não dou bem com isso, eu não vou me harmonizar bem, não vá. Se distancie até o dia que você vai conquistando, nós vamos conquistando, e aí eu posso me aproximar, e o doce está ali. E eu com a vontade danada, eu digo, irmão doce de leite, nessa vida, só nem de perto nem de longe, a pessoa está tranquila. E ainda dá o doce para o outro irmão que está ali, mais faminto, mais necessitado, ou então esconde para o outro não se envenenar com doce de leite, entende? Isso é muito libertador, porque o autoconhecimento não é para que eu fire uma pessoa que não valorize a convivência social, que eu não viva com os familiares, que eu não interaja, mas é para que eu me vigie. E quanto mais eu me vigio, mais eu estou atento às minhas reações. Se eu não resisto de falar da vida alheia, eu não posso começar a falar.
Aí, aí já parou. Menino, menina, fulano, pronto. Aí depois vem para a mente a ideia. Menino, ninguém escutou eu dizer menina, menino. Vocês viram? Fulano de tal, foi na mente. Mas eu já não falo mais. Já tem um progresso aí, né? Assim que o Livro dos Espíritos e o Evangelho trabalha essa questão. Vai chegar um dia que eu trabalhei tanto isso, calma, em várias reencarnações, que eu não vou mais nem pensar. Eu já vou orar. Meu irmão Éden está fazendo isso, Senhor Jesus, ilumina ele. Albinha, pelo amor de Deus, ajuda o irmão Éden. Entendeu? A pessoa está orando. Entende? E depois a gente está livre. As pessoas vão chegar, você sabe disso? E foi, pronto, morreu ali. Aí o outro vem, vocês viram? E foi, pronto, morreu ali também. A fofoca não vai. A turma dos obsessores ficam estressados, tomando Rivotril. Por quê? Porque não consegue mais que a gente passe para frente uma ideia negativa de alguém. A gente já ora, a gente já se compadece, compaixão, não é? E por aí vai. Esse é o grande diferencial do pensamento de Jesus, que o Espiritismo resgata para nós. O trabalho da evangelização, dentro desse contexto, de uma das estratégias valiosíssimas para a construção do homem de bem em nós, é porque apresenta esse pensamento de Jesus à luz do Espiritismo desde antes do Espírito se conectar com a mãe, com o pai, e poder gerar o seu futuro corpo no ventre materno. Quando a gente faz o evangelho no lar, quando a gente cria um clima disponível para acolher, e quando ele começa o processo reencarnatório, que é na concepção, que a gente tem um resultado positivo desse novo reencarnante, ou dessa nova reencarnante, a gente já começa no evangelho no lar e nas nossas atitudes a trazer para ele esse conhecimento. A gente vai estar em momentos melhores, em momentos não muito melhores, mas a gente vai estar no esforço de poder fazer esse trabalho. Depois, quando esse espírito chega a uma fase que ele começa a conviver socialmente, que ele vai para a escola, que ele vai participar das atividades da rua, do condomínio, com os colegas, a evangelização infanto-juvenil, que hoje já tem uma proposta, inclusive, de receber o bebê na casa espírita, já, no início dessa tarefa, e que avança até a maioridade desse espírito, e aí a pessoa continua nos outros espaços de estudo, do EJE, do mediúnico, enfim, aquilo que mais o interessar nos estudos coletivos, né, que a gente tem na palestra pública e assim vai, a gente tem uma grande e maravilhosa condição de preparar esse espírito reencarnante para compreender mais e melhor o pensamento de Jesus, que o convida a utilizar todos esses conhecimentos que a gente falou e os que a gente não falou na noite de hoje, mas a gente tem o nosso 9º encontro para tocar em vários outros assuntos que vão trazer essa realidade da construção do homem de bem pelo caminho da evangelização infanto-juvenil. E quem passou por essa experiência sabe muito bem do que eu estou dizendo. Apesar de eu ter tido a oportunidade de me assumir como espírita, de fato, aos 15 anos, e já vai aí há algum tempo, né? Mas a gente teve a oportunidade de ter a figura da minha mãe, e especialmente da minha avó materna, que me levou para a evangelização com 9 anos. E vocês não imaginam o quanto isso foi importante. Levanta o braço aqui quem começou cedo na evangelização infanto-juvenil. Ó, é uma minoria ainda, não é? Só eu e... Você aí levantou a mão, não foi? Pois é, olha aí. Ó. Você levantou a mão? Aí, tá vendo? Só nós três aqui, ó.
Não, mas independente disso, veja como a gente que viveu essa experiência, a gente sabe do que isso é importante. Porque muitas vezes a gente não tendo vivido essa experiência, quando a gente chega na casa espírita, mesmo no período do ESD, não é, o período da palestra pública, a gente já vê um impacto muito grande na vida da gente. Eu não estou desmerecendo vocês, calma aí, o objetivo não é esse. O objetivo é a gente compreender que se para eu que cheguei na AEC, comecei os meus primeiros estudos na palestra pública, depois eu fui para o ESD, isso já foi impactante na minha vida? Eu pensava assim, hoje eu estou pensando melhor. Eu agia assim, hoje eu já estou agindo melhor. Imagine eu comecei aos 9 anos. Você começou com quantos anos? E aí, mãe? Ó, é 4, 5, ó. Gilberto, quantos anos? A família espírita aí já antes de reencarnar já estava na evangelização. Então, ó, foi melhor do que nós dois aqui, viu? Nós dois aqui, melhor. Então, ó, isso é para a gente perceber que se para nós que chegamos na fase adulta, na fase jovem, não foi revelador, não está sendo revelador, e mesmo até quando a gente já chega na idade do jovem há mais tempo, com os cabelos brancos, não fique desesperado não tem problema nenhum não. Ajuda também, a gente sente esse impacto na nossa mudança. O povo até que andava com a gente até diz assim, ixi, agora virou santo. Já ouviram isso? Na família, ó, lá vem o diferente, lá vem, fazia isso, fazia aquilo, agora não faz mais. Aí fica parecendo que a gente quer ser melhor. E aí é até uma provação que a gente passa. Porque, de repente, as pessoas olham para a gente como a gente agia antes e olham para a gente agindo agora e dizem assim, não é a mesma pessoa, de jeito nenhum não. Que ele é aquela pessoa. Está mais aqui não. Porque a gente já promoveu o crescimento. Agora, se isso é impactante quando a gente chega na idade madura ou mesmo já idoso, isso é renovador e é positivo. Você imagine chegar aos 9 anos, aos 3 e aos 0 anos de idade, entende? Sim. Começa com essa questão do enfrentamento da morte, né? Exatamente. Aham. É por isso que existe o perdão e a compreensão, não é? É outro valor, é outro tipo de provação também, não é? Que a gente passa. Enfim, note que todos esses conhecimentos, eles são valiosíssimos e precisam ser tratados como um alimento que deve nos nutrir diariamente. Essa é outra coisa fantástica do conhecimento espírita, que traz o pensamento de Jesus. Não é para um ato exterior. Não é para eu chegar e fingir que eu sou uma pessoa boa. Todo mundo olha para mim e diz, desde os 15 anos é trabalhador espírita. Né? Foi isso, foi aquilo, fez isso, fez aquilo. Não. Não é para isso. É para a gente olhar para dentro e dizer, eu sou uma pessoa melhor hoje. Eu tenho um compromisso de vivência desse conhecimento. Isso é um alimento. Do mesmo jeito que a gente alimenta o corpo, a gente tem que alimentar desse conhecimento de espiritualidade para a nossa transformação. E o que é a nossa transformação? É a construção do homem de bem. O que é o homem de bem? É aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Mas calma também, os espíritos disseram a Allan Kardec que aqueles que se esforçam para chegar nesse objetivo, no caminho já estão. E também existe felicidade nesse caminho. Não é só quando a gente chega, é quando a gente caminha e a gente luta nessa estrada. E é exatamente nos momentos mais difíceis da nossa vida que a gente, quando o vento das provações, o vento
das expiações batem à nossa porta, que a gente está enraizado nesse conhecimento de espiritualidade que Jesus nos trouxe, que a gente começa a aprender a ser um pouco o bambu chinês. Que as ventanias vêm, a gente deixa elas fluírem por nós. A gente sente todo o vigor da ventania, da água excessiva, o barulho das descargas elétricas, dos relâmpagos, o barulho do trovão, e a gente começa a deixar a experiência fluir na vida da gente. E aí a gente começa a sentir a beleza do conhecimento que é conquistado. Agora mesmo, estava conversando com o Gilberto, o irmão do nosso querido irmão André Siqueira, que todos aqui devem conhecer, Flávio, ele desencarnou por motivo de um acidente muito severo que o conduziu a um processo de resistência, mas que não possibilitou a continuidade da reencarnação dele. E eu liguei para André, né, hoje à tarde, assim que eu soube da desencarnação do irmão, ele disse: apesar do testemunho do nosso irmão ter desencarnado, mas nós estamos na família em paz. Nós estamos na família compreendendo o momento dele, o momento dessa experiência. E estamos orando por ele, estamos tranquilos, papai e mamãe estão tranquilos, e todos nós estamos tranquilos, orando, apesar desse impacto de um acidente que leva a convivência do ente querido para uma outra dimensão de convivência que é sem um corpo físico. A gente sente, mas é diferente. E a gente sente diferente e vivencia essa experiência que pode acontecer com qualquer um de nós. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estarei aqui também. Só que eu poderei estar sem o corpo físico. Por favor, quando eu aparecer para vocês, não corram e não se apavorem. Tá certo? E a gente vai encarando tudo isso com o enfrentamento da dor da separação, mas com a tranquilidade de que somos seres imortais. E eu dizia para ele: quantas conquistas o seu irmão não realizou? O quanto ele cresceu? Pois é. E agora vai se abrir um novo ciclo de experiência. Ele vai rever tudo que foi experimentado sob a égide do acompanhamento dos mentores que nunca nos abandonam e vai se recolocar para a futura reencarnação. Isso não é libertador? Ou não? Quem já passou por essas experiências, especialmente depois de uma pandemia como essa, né, que a gente vem aprendendo a lidar com ela e a gente ainda não saiu totalmente, mas a gente já está... A Organização Mundial de Saúde já disse que a gente saiu, mas ainda tem gente desencarnando, não é? E vai continuar, porque a desencarnação é um fenômeno da natureza. Trazer o tema da morte como um conhecimento de espiritualidade para a vida que é imortal é libertador demais. Então é isso que é construção do homem de bem. Não é eu vim aqui na tribuna discursar no nono encontro de estudo sobre a importância da evangelização na EG. Vocês até gostarem, de repente, do que eu estou falando, isso tem a sua importância. Mas o mais importante é o quanto do que eu falo eu estou querendo viver. Estou lutando por viver. Eu estou compreendendo que esse alimento desse conhecimento espiritual, ele precisa fazer parte da minha alimentação espiritual, do meu engrandecimento espiritual. Mas não é só meu não, viu? É de vocês tudinho. Inclusive a turma que está desencarnada.
Inclusive a turma que está encarnada, reencarnada e desencarnada aí nas redes sociais. É uma nutrição para o dia a dia. Isso é fantástico. Isso é o que cada vez mais eu olho, eu avalio, eu me estudo, eu reflito e eu digo, bendita a minha avó materna, que soube dar uma volta. Aqui no Nordeste a gente dizia enrolar meu pai, que não deixava. Nem minha mãe ser espírita, né? Porque era daquele tempo que o homem ainda definia essas coisas e era a pessoa que era a última palavra, né? Na família. E vovó, uma mulher que nunca aceitou esse tipo de dominação masculina, ela dava uma volta, ela enrolava. Vovô era o principal. E os genros também, não tinha jeito. Até hoje, no mundo espiritual, a velhinha é fogo. Ela tinha essa determinação. Porque só eu, o meu mentor espiritual ou mentora, que até hoje eu não sei, não tenho tanto foco em saber, mas sempre sei que está comigo, e os meus obsessores sabem os precipícios que eu passei e que eu não pulei, que eu não extrapolei o limite, porque eu tive a oportunidade de conhecer esse conhecimento de espiritualidade na evangelização infanto-juvenil. Ainda hoje eu me lembro de Dona Marisa. Ainda hoje eu me lembro de Dona Minervina. Ainda hoje eu me lembro de Sandra, de Assis, de Gorete, de todos os meus ex-evangelizadoras. As primeiras me ensinaram a conhecer Jesus de uma forma muito especial. Era cantando, era vendo umas folhas de papel ofício pintado, passava no mimeógrafo a álcool ainda. Eu acho que tem gente que nem sabe o que é isso mais, não é? Se a gente perguntar assim para essa turma mais jovem, sabe que mimeógrafo, sabe lá que negócio é esse? Não é? A turma que é da impressora 4D, não é mais nem 3D, né? Então, e que aquilo tudo tinha uma riqueza, a gente olhava para aqueles recursos da época, eu ainda me lembro das parábolas de Jesus, eu ainda me lembro das músicas que a gente cantava. E a primeira, eu não vou cantar, porque senão mais nunca vão me convidar para vir aqui na AEC, né? Para fazer nenhum tipo de comentário. Mas a primeira música da evangelização, que nunca saiu de dentro de mim, que é um conteúdo de conhecimento espiritual, mas que marca. Né? Não, não vou cantar não, porque não vai dar. Mas a letra eu me lembro. A letra dizia e diz o seguinte: quando o Cristo chama, não se pensa duas vezes. Vem depressa ao trabalho, vem depressa vem. A doutrina nos ensina que o trabalho é o bem. Vocês acreditam que até hoje eu não desisti de nenhuma tarefa que me foi proposta no movimento espírita, na minha vida profissional, na minha família, em todas as relações que eu tenho hoje por causa dessa música? Porque ela me ensinou que se a oportunidade de fazer algo por alguém chega, a gente não pode perder a oportunidade. É um convite de Jesus. Por menor que seja a tarefa, ela é importante para quem você alcança com ela. Para aquela pessoa, ela pode ser uma libertação. A presença da libertação, ou a ausência da libertação.
Então, conhecimento de espiritualidade é o Evangelho de Jesus como alimento da alma no dia a dia. Não é para botar na boquinha do outro, não. Apenas. É para colocar na nossa boquinha, na nossa boca espiritual, a gente se alimentar disto. Quando a gente se alimenta disso, a gente se alimenta de saúde, de harmonia, de equilíbrio. E à medida que esse alimento espiritual do conhecimento que Jesus disse, que é a verdade que nos libertaria, a gente começa a ser disseminador da potência desse alimento. Mas por que fulano é assim? Mas por que fulano age assim? Todo mundo age assim e fulano age assim. Ah! É porque ele, de fato, é uma pessoa assim, é uma pessoa do bem, acredita sempre de que tudo pode ser encaminhado, é uma pessoa que sempre está confiante, é uma pessoa que, apesar de chorar, não para de sorrir também, é uma pessoa que, diante da dificuldade, não desiste da perseverança na busca da solução, é uma pessoa que cada vez mais cresce em resiliência, é uma pessoa que todo mundo quer estar perto. Por isso que a gente tem saudades de Jesus, como diz a música, não é? Quem não tem saudade de Jesus? Quem não tem saudade de Jesus? Mesmo a gente que não conviveu com ele diretamente, temos saudade de Jesus. Porque ele é o guia e modelo, não só isso. É porque, como guia e modelo, ele se alimenta, se alimentou e se alimentará sempre desse conhecimento espiritual que a lei divina natural traz para nós. Mas nunca nos esqueçamos. Como estamos comemorando 46 anos de campanha permanente de evangelização infantil e juvenil, como nós estamos comemorando nossos quase 22 anos ou 23 anos de evangelização na EC, e os 9 anos da nossa lembrança permanente no mês de outubro para essa tarefa, não esqueçamos das nossas crianças e dos nossos jovens, para que eles tenham acesso a esse conhecimento o mais cedo possível. Porque evangelizar na perspectiva espírita não é para catequizar a pessoa como espírita. Ela pode depois seguir outros caminhos. Como também a gente no estudo do espiritismo não apresenta o espiritismo para a sociedade do nosso planeta, para que as pessoas aceitem o espiritismo e se autodenominem espíritas. Não! Isso é uma consequência se a pessoa quiser. Mas o maior objetivo é tornar esse alimento do conhecimento espírita, esse conhecimento de espiritualidade, no grande alimento que nutrirá a jornada de cada um de nós até conquistar a condição de homens e mulheres de bem. Muita paz, muita luz para todos nós e que a gente persevere, continue levantando essa bandeira primeiramente para nós. E no altar do nosso mundo íntimo, ela brilhará para quem convive conosco, seja na família, no mundo do trabalho, nas relações de amizade e em todos os encontros ou desencontros que a gente tenha nas experiências reencarnatórias. Muita paz. Muito obrigada, Éden. Eu agradeço, em nome de todos, por essa palestra maravilhosa. E eu gostaria de lembrar vocês dos temas dos próximos dias. Na próxima sexta-feira, teremos Sandra Borba, falando sobre os 4 pilares da educação. E no momento artístico, teremos Nertan Jucá. No dia 20, teremos Igor Mateus e Tânia Soares, falando sobre a família e sua orientação espiritual. E o momento artístico é o coral do SEIC, do Centro Espírita Irmãos do Caminho. E, para fechar, no dia 27,
teremos Educação, Amor e Inclusão com Luana Farache e o Momento Artístico com Marquinhos e Luana. Então, estamos todos convidados a retornar, a convidar mais pessoas também e que nos encontremos na próxima sexta-feira. Agora eu quero convidar nosso irmão Genival Júnior para dar as considerações finais e fazer a prece final. Queridos amigos, amigas, agradecemos a palestra do nosso amigo Éder Lemos, a contribuição dos conhecimentos espirituais na formação do homem de bem. E como ele bem trouxe as reflexões para todos nós, a formação do homem de bem é um construto, é uma construção. É algo para ser implementado agora, iniciando-se a partir da evangelização, e vamos dar continuidade para o resto da nossa existência. Então, é o objetivo, é o para que nós nos encontramos aqui. E não só o Espiritismo, como o Ed não falou, mas a contribuição dos conhecimentos dentro das várias perspectivas, né, que nos são trazidas nos vários campos religiosos, filosóficos, realizam essa função importante. E o Espiritismo, mais do que tudo, porque respeita a nossa autonomia, como o Éder falou, né? O nosso livre-arbítrio, e a responsabilidade surge mediante o desenvolvimento da nossa inteligência, como o próprio Kardec nos fala. À medida que a inteligência vai se equilibrando aos instintos, e um dia que nós vamos agir instintivamente, como verdadeiros homens e mulheres de bem. Por isso agradecemos a Éden, a todos vocês que estão nos vendo pelo Facebook, que se encontram aqui presencialmente, e vamos proferir então a nossa prece final, agradecendo a Jesus e aos bons espíritos por mais esta oportunidade. Jesus querido, é com muita alegria que mais uma vez aqui nos reencontramos nesse templo de paz, de amor, no qual trilhamos o nosso processo evolutivo, em busca de um dia construirmos em verdadeiros homens e mulheres de bem. Que os teus ensinamentos, Jesus querido, permaneçam bem próximos dos nossos corações. Que a inteligência nos faça sentir o conhecimento espírita desde a infância, e que desta forma, através das nossas atitudes, principalmente, muito menos pelo que falamos, mas principalmente pelo que fazemos, possamos então construir um mundo de transformações, saindo da nossa condição de espíritos imperfeitos, para que um dia atingirmos a condição de bons espíritos e caminharmos ao longo da escala espírita. Que tua paz, Jesus querido, que o teu amor e que os teus ensinamentos permaneçam conosco hoje, amanhã e sempre. E assim finalizamos mais esse momento, lembrando que na próxima sexta voltaremos a nos reunir, trazendo a luz do conhecimento espírita, divulgando essa ciência, essa filosofia que nos traz profundas implicações morais, que certamente irão modificar o mundo que nós vivemos numa morada muito melhor. Muita paz para todos, queridos.